Episódio 5. A noite em que o céu parou. A noite sempre teve seus mistérios. Desde que o mundo é mundo, olhamos para a escuridão e nos perguntamos o que se esconde além do alcance dos nossos olhos. Mas naquela noite em particular, algo aconteceu. Algo que nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum homem conseguiria explicar. Tudo começou com um silêncio que não era normal. Sabe aquele ruído constante do mundo, que a gente só percebe quando ele para? Pois é. Ele parou. Não havia vento balançando as folhas das árvores. Não havia o canto noturno dos grilos ou dos pássaros corujas. Não havia sequer o som distante de um cachorro latindo ou de uma sirene cortando a cidade. Era como se o mundo inteiro tivesse sido colocado em modo mudo, em pausa. E o mais estranho é que ninguém percebeu de imediato. As pessoas continuaram suas vidas, jantando, assistindo televisão, conversando, completamente alheias ao fato de que o universo ao redor delas tinha prendido a respiração, porque quando o sobrenatural se aproxima, ele raramente chega com trombetas e alardes. Ele não chega com gritos. Ele chega com silêncio. E foi exatamente nesse silêncio absoluto que tudo começou a tremer. Não era o chão. Não foi um terremoto. O tremor era interno, uma vibração na alma daqueles mais sensíveis. Daqueles que ainda conseguiam sentir quando algo além deste mundo se movimentava nas sombras. A primeira coisa que realmente chamou a atenção foi a ausência da lua. E não é que ela estivesse escondida atrás das nuvens, numa noite nublada. Não, ela simplesmente não estava lá. Era como se alguém tivesse pegado uma borracha cósmica e a apagado do céu. E com ela, foram-se todas as estrelas. O céu se transformou num vazio total, sem brilho, sem profundidade, como um manto grosso e pesado de veludo preto, que não deixava escapar nem um pingo de luz. As poucas pessoas que por acaso olharam para cima naquela noite, juram ter sentido o mesmo arrepio gelado correndo pela espinha. Era uma sensação unânime, como se fossem observadas por algo que não vinha da terra, mas de cima, uma presença vasta, antiga e indiferente. E então, bem no centro daquele céu escuro e vazio, uma rachadura de luz se formou. Não era um raio, pois não havia tempestade. Não era um meteoro, pois não se movia. Não era nada que já tivesse sido registrado ou catalogado pela ciência humana. Era como se alguém, ou algo, estivesse rasgando o próprio firmamento de dentro para fora, com uma força inimaginável. A luz dessa fenda não era quente nem acolhedora. Era fria, pálida e cortante. Daquela rachadura, porém, não saiu mais luz. Saiu som. Um som que ninguém conseguia definir. Não era uma voz humana. Não era o ruído do vento. Não era uma melodia. Era uma vibração profunda, grave, quase subsônica, como se o próprio universo estivesse respirando lenta e pesadamente. E cada inspiração dessa entidade cósmica pressionava o peito das pessoas aqui na Terra, fazendo seus corações baterem fora do compasso, numa arritmia coletiva de pânico e admiração. Crianças acordaram chorando sem saber o porquê. Animais de estimação se encolheram em cantos escuros, tremendo. O mundo sentia, mesmo sem entender. Foi então que tudo parou de vez. As nuvens, que antes se moviam lentamente, congelaram no lugar. O ar ficou completamente imóvel. Os sons que haviam retornado, mesmo que baixos, desapareceram novamente. O próprio tempo parou. Era como se o grande relógio do mundo tivesse sido segurado por uma mão invisível e gigantesca. Um carro no meio da rua ficou parado, com um motorista petrificado com a mão no volante. Uma gota de chuva que começava a cair ficou suspensa no ar, a centímetros do chão. Um momento de estase absoluta, uma fotografia tridimensional do planeta. E dentro dessa suspensão total, algo se revelou. Surgindo daquela fenda de luz, uma figura desceu, mas descrevê-la é impossível com nossas palavras limitadas. Não era totalmente humana, mas tinha uma silhueta que lembrava um corpo. Não era totalmente feita de luz, mas brilhava com uma intensidade própria. Não era totalmente sombra, mas parecia absorver a escuridão ao seu redor. Ela não caminhava no ar, nem voava com asas. Ela simplesmente existia, flutuando entre o céu e a terra, um paradoxo vivo. Sua presença era tão avassaladora que doía olhar diretamente, mas era impossível desviar o olhar. E quando sua forma finalmente se estabilizou no ar, pairando sobre o mundo silencioso, um único sussurro atravessou a escuridão. Não foi um sussurro falado, mas sentido. Uma frase que ecoou diretamente na mente de cada ser vivo no planeta, em todas as línguas ao mesmo tempo, mas em nenhuma delas. E a mensagem era clara. Eles finalmente acordaram. Ninguém soube quem eram eles. Ninguém soube quem foi que falou. Ninguém soube se aquilo era uma ameaça, um aviso ou uma profecia que acabava de se cumprir. Mas todos sentiram, e sentiram tão profundamente, numa camada tão primitiva de suas consciências, que jamais esqueceriam aquela noite, porque naquele instante,
o céu não parou para ser observado. Ele parou para observar. O predador cósmico estava olhando para sua presa, tão rápido quanto começou. Tudo voltou ao normal. A figura se dissolveu. A fenda no céu se fechou. As estrelas e a lua reapareceram, como se nunca tivessem saído. O vento voltou a soprar. O tempo voltou a correr. A gota de chuva atingiu o chão. O motorista piscou e continuou seu caminho, talvez sentindo um vago mal-estar. Uma sensação de tempo perdido. A maioria das pessoas simplesmente esqueceu, ou racionalizou como um sonho estranho, um momento de distração. Mas alguns não esqueceram. Os sensíveis, os observadores, aqueles que olharam para cima. Desde aquela noite, a humanidade nunca mais esteve verdadeiramente sozinha. Algo desceu, algo despertou, algo passou a caminhar entre nós, disfarçado, oculto à vista de todos, e esperava apenas o momento certo, a oportunidade perfeita, para ser visto novamente. A pergunta que fica não é o que eles são, mas quando eles decidirão que o tempo do silêncio acabou. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!